Olá, que bom que estamos aqui mais uma vez, na nossa quarta compartilhada, né? Esses momentos, eles são muito importantes, né? A escola acredita muito nesses momentos onde a gente, como o próprio nome diz, né? Quarta compartilhada, onde a gente vem compartilhar, né, com vocês, com a família, com toda a comunidade escolar, né? Quais são os movimentos, as ações que a escola vem tendo. Eu acho que prestar esses esclarecimentos, esclarecer isso para a comunidade escolar é muito importante, deixar isso claro, né? E o Santa Úrsula, ele tem essa característica, ele tem uma identidade muito consolidada, ele tem uma identidade muito clara, né? Então, ele tem princípios que valorizam a ideia de processo e de pessoas. E pensando assim, a escola vive nesse constante movimento, né? Nessa constante busca por novidades, por excelência. E nesse caminhar, nesse processo, ele acaba por capitalizar muitas parcerias, né? E sejam novidades e sejam inovações metodológicas, tecnológicas, didáticas, administrativas, né? A escola vive nesse movimento constante e capitaliza parceiros que acreditam nisso também, parceiros que fortalecem ainda mais, que trazem elementos que fortalecem o nosso trabalho. E hoje nós vamos receber, mais uma vez, um grande parceiro nosso, que acredita, que confia e que faz esse trabalho junto conosco, né? Porque um trabalho sério desse, ele é feito a muitas mãos. E hoje nós vamos receber, né, o Guilherme, que é um consultor, nosso consultor do SAIS, né, do Sistema Aridiçá, que atualmente é o material didático que nós trabalhamos. E é um parceiro que, junto conosco, vive nessa busca por novidade, por excelência. Então, bom dia, Guilherme, muito bom recebê-lo novamente aqui, acho que muitos já o conhecem, né? E nós confiamos muito, gostamos muito dessa parceria, e queremos saber, né, Guilherme? Vou passar a palavra para você se apresentar para os que não conhecem, e também já vou querendo saber, né, se há novidades para a educação infantil para 2022. Olá, Ana. Olá a todos. É uma alegria poder estar com vocês em mais um Quarta Compartilhada. De fato, eu já tive em alguns momentos aqui durante esses anos. Na verdade, 2020 para cá, a gente vem, né, nessa nossa construção muito junto. Quero mandar um abraço para todos os familiares, os alunos, toda a nossa comunidade que nos assiste nesse momento. Porque, assim, como a Ana falou, esse é um momento de compartilhar as novidades. Acho que é importante saber para onde é que a gente olha, né? A Ana falava dessa coisa, dessa identidade do Santa Úrsula que tem forte de inovação, e eu compartilho muito dessa visão que vocês têm de olhar para o futuro e de saber onde nós queremos chegar. Sabe, essa coisa de você projetar os novos passos, os lançamentos, os nossos desejos e aquilo que de melhor a gente tem para os nossos alunos. Então, esse é o nosso momento aqui. Como foi dito, eu sou Guilherme, sou consultor pedagógico do SAS, mas sou professor, né? Estou consultor, mas sou professor, sou pedagogo, né? Tenho uma experiência aí na área de gestão de escolas e na formação de professores. E aí, já venho aqui há algum tempo, né, trabalhando com vocês. E hoje, especificamente, Ana, é uma alegria estar aqui com você, especial, porque essa nossa jornada que a gente vem fazendo na educação infantil faz com que a gente olhe pensando nisso que você perguntou. Teremos lançamentos, né? Por que teremos lançamentos para 2022? Eu já dei um pouquinho esse spoiler aqui, mas acho que vale compartilhar com todos. Em primeiro lugar, vou inclusive pedir licença para compartilhar rapidamente a minha tela aqui com vocês, porque aí a partir disso, isso vai nos ajudar a seguir um pouco o nosso caminhar aqui, falando da nossa coleção, que é a coleção Explorar e Descobrir, como vocês conseguem já ver. Talvez alguns pais não saibam, né? Mas o porquê dessa coleção, desse nome da coleção Explorar e Descobrir, tem muito a ver com aquilo que o Santa Úrsula acredita, porque, na verdade, tem a ver com a identidade das nossas crianças. As crianças são essencialmente e naturalmente exploradoras em sua primeira infância. Dos 0 aos 6 anos, a gente tem uma identidade brincante, mas muito naquele desejo, sim, genuíno da criança de explorar todas as possibilidades, de realizar suas descobertas, de criar, né,
suas invenções ali. Eu tenho um nenenzinho pequeno que aí ele não pode ver uma caixa de papelão que Jesus, né? Com tudo ele vai em cima ali e brinca e cria de um tudo. E essa é a identidade da nossa coleção, por exemplo, que olha para esse explorar e descobrir que é muito próprio da criança. Acho que essa é a primeira coisa, fortalecer isso que a gente já tem de importante. E pensando nessa importância, o que é que eu faço junto com o Santa Úrsula, né? O que é que a gente fez junto? A gente olhou de uma forma mais completa para o processo de ensino-aprendizagem, que já é muito robusto. O Santa Úrsula já tem professores e professoras maravilhosos, que têm uma prática pedagógica de fato muito qualificada, e a gente percebeu que precisávamos também trazer mais elementos de tecnologia para tornar o nosso processo de ensino e de aprendizagem mais potente. Basicamente é isso. Então, o que é que nós queremos? Uma educação infantil mais potente, que ensina e que, portanto, faz com que as crianças aprendam muito e que a tecnologia é uma aliada dentro desse processo, juntamente com o acompanhamento, né, do SAS, né, com as nossas formações, com o acompanhamento dia a dia, né, que Jó e que Ana fazem aí na supervisão, na coordenação. Então, de um modo geral, esse é o porquê nós temos hoje muitos lançamentos para trazer para vocês, porque a gente quer, de fato, tornar esse processo ainda mais potente para as crianças, mas sem esquecer dos pais. Então, teremos muitas novidades para os pais aqui hoje também. Que coisa boa, Guilherme. Antes do nosso momento, a gente falou um pouquinho sobre sintonia. E é incrível, de fato, como até o nome da coleção, até, né, porque o nome retrata, né, a lente do que o material traz, ele retrata muito dessa identidade da escola, de fato, né, nesse processo lúdico, nesse processo sério, consistente, robusto que a escola tem, que o SAIS, de fato, como parceiro, consegue trazer esses elementos para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, né? E a gente fica muito curioso para saber, para detalhar um pouco mais desse material. Você sabe que o Santa Úrsula, ele vive ele tem essa lente, né, que potencializa e proporciona experiências e vivências novas para as crianças. Eu acho que todo o trabalho, todo o nosso trabalho é nessa busca. E vocês já trazem um material muito robusto, um material com uma sequência didática assim maravilhosa, onde a gente tem atividades assim muito enriquecedoras nessas vivências, e a gente fica pensando, né, como eles ainda conseguem trazer novidades, que novidades são essas? Então eu realmente gostaria, né, a gente já teve alguns momentos, mas eu gostaria que você também dissesse para as pessoas que estão aqui conosco hoje, né, que você falasse um pouquinho mais detalhado do material didático, o que vocês ainda conseguiram trazer de novidade, porque já é um material que traz muita inovação, é um material muito, muito bacana de se trabalhar, que atende muito bem a essa faixa etária. Então, detalha para a gente, porque eu acho que está todo mundo muito curioso. Vamos lá, então. Né? Esse pilar, então, que você colocou, né, que é o pilar do processo de aprendizagem em si, que eu vou detalhar aqui um pouquinho mais de minúcia mesmo, vocês talvez não estão conseguindo ler a tela, eu vou até dar um up aqui, só para vocês verem, né, que tem algumas características importantes. Primeiro, o que é que a gente considerou? Conteúdo de excelência, um material alinhado à base, né, que é o nosso documento curricular nacional, que orienta as práticas das escolas e os currículos, enfim, toda a intenção pedagógica. Um foco na formação integral, que é uma característica de Santa Úrsula, conteúdos e ferramentas que se alinhem com a proposta do nosso cotidiano, de casa mesmo, e que proponham, de fato, intervenções pedagógicas. Dito isso, o que a gente vai ter, então, de novidade do material que já tem todas essas características? Acho que a primeira coisa é saber que, dentro do nosso material, ele tem uma base triangular muito forte, que é essa coisa de criança, família e escola. Para o pai que já é Santa Úrsula, ele já reconhece isso, né? O pai tem um guia da família, que é um guia, um livrinho da família, que ele pode, que o ajuda, por exemplo, a conhecer um pouco mais sobre as sequências didáticas, a proposta do próprio livro, e é exatamente dentro dessa base onde a criança vivencia, a escola faz a mediação das aprendizagens e a família, junto com todo esse processo, vai oportunizando experiências de aprendizagem, inclusive com a ajuda, né, do próprio
material que vai trazendo sugestões, é que a gente vai tornando esse caminho mais potente. E aí tem esse tripé, livro do aluno, livro do professor e o guia da família. Aí, acho que uma primeira coisa importante é saber que a gente, todos os anos, faz uma atualização gráfica do material, mas ela não é só uma mudança de capa. Importante dizer, viu? É. As atividades, elas sofrem, elas passam por uma atualização constante de linguagem. A gente tem, só para vocês terem uma noção, uma mudança nos comandos das questões e das atividades de em torno de 25% a 30% anualmente. Ou seja, acho que a primeira característica importante é que a gente tem um material de fato atualizado. Então, essa é Antes, uma informação importante porque não é comum você ter perspectivas nesse sentido a nível de Brasil mesmo. a gente, quando trabalha com livros didáticos, a gente sabe que a gente leva anos para ter algumas atualizações, né? E, assim, o mais importante, eu acho que é importante ressaltar isso de fato, é que o SAIS, ele traz ele tem esse poder de escuta, ele de fato escuta as suas escolas parceiras. Então, muitas dessas inovações são percebidas no trabalho e nas necessidades de atender, né, as escolas. E isso a gente tem como depor a favor, porque quantas vezes, né, Guilherme, conversamos sobre questões do livro e a gente sentiu isso, essas mudanças. E isso foi muito importante também para consolidar o nosso trabalho, para ajudá-lo a fluir, para potencializar essas vivências com as crianças. Isso é muito importante, né? Que a família saiba esse material, acontece essas inovações, mas existe um processo por trás de escuta das escolas, né? Quem está de fato atuando com aquele material, né? Ele tem sido ouvido. Isso E, tem sido muito bacana. e é bom você dizer isso, porque nós temos aqui, só de produção editorial, cuidando disso, uma quantidade de 115 profissionais. Não é, só para você ter uma noção. Então, a gente, de fato, tem uma equipe montada para isso. E que, por exemplo, uma novidade bacana, que vocês vão ver nas maletas que estão aí no cantinho, porque cada aluno recebe sua maleta, é que vai ter mais espaço para as autorias das crianças. Ele vai ter um espaço maior na parte de trás para a criança deixar o seu próprio desenho, ou para ela mudar, para ela ter, de fato, a cara da própria criança. Guilherme, isso é só uma coisa legal e bonita? É não, que as crianças precisam, elas têm necessidade de imprimir a sua identidade nos seus pertences. Então, isso tem a ver com relações de identidade, por exemplo. Então, até nisso, nesse detalhe que parece simples, mas que tem muito a ver com a construção da própria identidade da criança, a gente trouxe aqui. Tá? É engraçado, né? A gente, de fato, acho que foi bom você ter dado isso como exemplo e ter reforçado, porque, assim, tudo que é feito, né, num trabalho sério, é feito com intencionalidade. As coisas não são por acaso, né? Quando você coloca assim, é só para ser divertido, é só para ele colocar, não, existe toda uma intencionalidade, existe toda uma fundamentação por trás de tudo que é feito, de tudo que é realizado, que é modificado. E não é o brincar pelo brincar. Eu, inclusive, convido aos pais que ainda não conseguiram compreender a fundo o que é esse brincar na criança, a pesquisar um pouco sobre isso, né? O próprio Santa Úrsula, o material do SAS, ele ajuda muito nessa compreensão, quando ele explica um pouco sobre isso. E aí eu vou dar um exemplo aqui, porque aquele ali a gente estava falando do livro principal, que é o Explorar e Descobrir, mas além dos livros principais, nós temos os livros suplementares. E aí, dentro do livro suplementar, por exemplo, Era Uma Vez, que é esse que está no cantinho, ele é a novidade de 2022, porque a gente tinha o nosso ciranda de livros, e nós teremos o Era Uma Vez, onde no Era Uma Vez a gente vai ter, por exemplo, vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor, né? O QR Code para contação de histórias, um livro animado em formato de vídeo, a história narrada como se fosse um podcast daquela história. Por quê? Porque essa contação da história, como exemplo aqui do Era Uma Vez, ela ajuda a criança a criar suas narrativas. Ela ajuda a criança a ampliar o seu repertório cultural, a linguagem, o desenvolvimento da capacidade argumentativa, apesar que os nossos meninos já argumentam bastante, né? Bastante. Então, e é maravilhoso que eles o façam de fato, que eles se coloquem de fato. E até nesse detalhe a gente pensou. Então, essa já é uma primeira novidade de mudança do material para 2022. A gente tinha o Ciranda de Livros, que se transforma e evolui para o Era Uma Vez,
agora com os QR Codes, né, para contação, para o livro animado, para a história narrada e tudo mais. Então, essa é uma coisa que tem a ver com o que a gente estava conversando sobre compreender o brincar de fato, como linguagem da criança, e não só como algo espontaneísta, né, como se fosse qualquer coisa e que não fosse coisa séria, porque para a criança é muito sério, né, esse brincar. Aí, além disso, nós teremos também um outro lançamento, que é o 1, 2, 3 e já, é hora de brincar, né, que é um livro que é do Infantil 5, somente para os meninos do grupo 5, né? Por quê? Porque são aquele grupo que está naquele processo da transição para o ensino fundamental, e é um livro que vai ajudar trazendo sequências didáticas, atividades que favoreçam a transição para o ensino fundamental, né? Em experiências matemáticas e em linguagem, mas não como alfabetização. Lembre-se disso, ele é um livro com atividades focadas na transição. E é importante que seja isso, porque é o que é adequado para essa faixa etária. E aí, claro, Guilherme, as crianças, esse livro ajuda as crianças a sistematizar as letras? Sim, né? Ele ajuda a organizar esse pensamento matemático? Sim, também. Né? Então, ele é uma proposta específica para o grupo 5, aí, para o Infantil 5, que vai nos ajudar. E aí nós continuamos com os nossos outros livros, que é o Desenho e Escrita, que é o portfólio do desenvolvimento da criança, e o Atividades Grafomotoras, assim como o de Literatura Infantil, que é para ajudar a ampliar as nossas outras atividades. Então, quando eu falo de material do aluno, são essas características aqui. Só que aí eu queria dar uma ênfase num detalhe que o pai às vezes não conhece, que é o livro do professor. O livro do professor nosso ele não é só um livro com respostas, por exemplo, né? Na verdade, o livro do professor da criança infantil nem tem as respostas dos alunos, né, previsíveis, né? Que ele tem de fato, ele é um guia formativo de orientação e, inclusive, capacitação para esse professor. Guilherme, dê um exemplo prático disso que você está dizendo, né? Mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, quando eu tenho uma sessão que chama Escuta e Observação Atenta do Professor, que é quando diz para o professor perguntar para as crianças, ele observar na atividade se as crianças conseguem usar os nomes dos colegas como palavras estáveis que ajudam a escrever outras palavras. Percebe? Isso é um livro do professor que qualifica o trabalho, porque ele ajuda a refinar o olhar do professor para as aprendizagens das crianças. Então, queria tem muitas outras coisas, mas que né, são mais pedagogísticas, vamos dizer assim, mas que é importante o pai saber que o livro do professor, isso acontece em todas as páginas, de todas as atividades, com a orientação da supervisão da escola e também com o trabalho da consultoria, né, que a gente vai fazendo e fazendo orientações durante o ano de como trabalhar isso bem. Essa colocação sua também é de suma importância, porque quando você coloca que o livro do professor, ele não traz apenas respostas, ele não traz respostas, eu acho que ele é muito, ele instiga o professor, ele traz ele amplia, ele é uma lente, na verdade, né? Ele sai guiando e instigando, estimulando o professor para, de fato, ele se aprofundar mais naquele trabalho que ele está realizando com o aluno, né? Ele sai orientando no que observar, como a gente pode potencializar aquilo, como a gente pode ampliar aquele trabalho que a gente está realizando e direcionando, de fato, o nosso olhar para esse aluno de uma forma muito expressiva. Então, ele tem tudo, menos respostas, não é verdade? É isso mesmo. E nem Outra coisa, poderia ter, pode falar, desculpa. não, outra coisa muito bacana foi esse convite que você fez aos pais sobre o brincar, né? A gente sabe que isso é uma grande questão, né, para nós educadores que trabalhamos com a educação infantil, né? A família, quando coloca na escola, ela ainda tem, isso tem sido quebrado, acho que as escolas têm feito, né, junto com seus parceiros, um trabalho muito bacana, né, não só o Santa Úrsula, mas eu acredito que toda escola passa por isso, de conscientizar o pai, né, que a criança ele não deve escolher uma escola, porque eu boto porque ele vai para lá brincar, ele vai brincar, mas esse brincar, ele é carregado de significativos, né, a criança, ela precisa desse momento para conhecer o mundo, para fazer suas descobertas, para explorar, tudo isso tem que ser realmente dentro do universo delas, e o universo das crianças é lúdico, é através das brincadeiras de fato, mas como a gente falou antes, intencionalidade, todo o trabalho que é realizado
dentro da escola é feito de uma forma mais sistemática. Então, esse brincar, ele tem uma intencionalidade pedagógica clara para os educadores, né? E que muitas vezes a escola faz um esforço imenso para a família perceber. E são nesses momentos, como esse nosso agora, aqui na quarta compartilhada, que a gente vai elucidando, esclarecendo isso. Que eu acho que vai ficando mais claro, né, para os pais, né, que o brincar, ele faz parte, ele é importante, ele precisa, eu acho que não existe outro caminho, né, em se tratando de crianças da educação infantil, mas tudo isso tem uma intencionalidade, não é o brincar só por brincar. É. E de fato não é, e pegando um gancho que você está falando, Ana, tem uma outra característica que aí ajuda a gente a entender isso, que é o guia da família que a gente vai poder ver aqui agora, por exemplo, né? Eu trouxe para mostrar para vocês, porque a gente tem esse guia da família no formato físico, e para o ano, um lançamento importante é que ele também vai estar no formato digital. Olha que bacana. Então, a gente vai ter o guia da família, inclusive, vou dar um close aqui para vocês verem com mais tranquilidade, né? Que é para explorar e descobrir em família, né? E aí vem falando das sequências didáticas do material, trazendo aqui, inclusive, o QR Code, né? Para os pais entenderem e tudo mais, e acessarem, compreenderem o porquê daquela proposta, explicando o contexto e trazendo sugestões de interação, por exemplo, de como registrar com a criança semanalmente, que essa aqui é uma sequência que fala do álbum de figurinhas. Eu, particularmente, adorava o álbum de figurinhas quando era criança, em tudo, né? A alegria era completar o álbum de figurinhas, né? Que a gente quase nunca conseguia. E aí, É quando verdade. eu venho aqui e trago isso para as crianças, esse trabalho com coleções, na verdade, é um super conceito do conhecimento matemático na educação infantil. Então, eu trago aqui sugestões de como o pai e a mãe, e a família, o responsável, experimentar isso com a criança em casa, né? Então, esse é um segredo. Agora, não satisfeito com isso, o que é que o SAS e o Santa Úrsula fizeram? A gente pegou o conteúdo do guia digital e transformou também em pílulas, vídeos, porque às vezes fica mais fácil você acessar, então vai ter o QR Code com algumas no próprio guia da família, né, indicando, olha, a explicação que está lá, você não precisa ler, às vezes você está querendo só escutar, você coloca ali e vai ter os vídeos com as explicações também da sequência didática. Acho que é bacana a gente estar ampliando, né, o repertório de acesso a esse conteúdo, porque aí cada família vai adentrando nesse universo e que eu super convido que explorem e utilizem mesmo, porque esse guia da família ele não é só uma apresentação das coisas, ele é de fato uma experiência brincante para você fazer com o teu filho, e às vezes a gente gostaria de ter repertório e já tem, mas não sabe. Então, ele está aqui, aproveite, porque ele é excelente. Esse aqui é muito bom. E aí, dito isso, acho que a gente encerra aqui o nosso ciclo daquilo que é do material didático, viu, Ana? Para as novidades de 2022, a gente coloca aqui um Mas a pé de gente não vai livro ficar, daqui. né? A gente não vai encerrar por aqui, não, né? Porque eu tenho certeza que ainda tem novidades, né? A escola, ela acredita que o melhor do humano deve ser potencializado pelo uso correto das tecnologias. E as ferramentas tecnológicas, né, a gente entende aqui na escola que elas são vistas como elementos e não como protagonistas, né? O protagonismo é o nosso aluno, é o nosso professor, é a nossa comunidade escolar. Esses sim precisam exercer esse protagonismo. E a tecnologia? E as novidades? O que teremos, Guilherme? Teremos muita coisa boa. Trouxe aqui para vocês visualizarem, né? E acho que essa é, na verdade, a grande sacada para 2022. Já vou colocar aqui na tela para vocês verem a nossa, o nosso conceito de tecnologia, que é o de mensuração contínua. Porque, na verdade, como a Ana falou, a tecnologia ela não é o fim, ela é um meio, uma ferramenta para que a gente consiga otimizar, descobrir, diagnosticar, ter feedbacks mais rápidos, né, no tempo de análise e tudo do processo de aprendizagem. Basicamente, esse é o conceito. Então, eu vó compartilhar aqui só para vocês verem qual é o grande segredo. Mensuração contínua. Essa é a ideia de tecnologia que a gente tem trazendo aqui. E aí eu coloco aqui agora para vocês poderem ver, nessa nossa mensuração contínua, e eu trago um quadrinho, que é o quadrinho com todas as nossas novidades. Só colocar aqui, só um minuto. Tá aqui. Como é que eu faço para compartilhar?
colocar aqui a tela. Isso, pronto. Mensuração contínua, que vai ter essas 3 características aqui que vocês estão vendo. Ambiente gamificado, avaliação formativa e acompanhamento contínuo. Esses são os 3 pilares, ok? Então, tem os ambientes gamificados, a avaliação formativa do professor e das crianças, né, com diagnósticos e tudo mais, e um acompanhamento contínuo desse processo. Como é que isso vai se dar, Guilherme? Aí eu trago aqui todo o arsenal de tecnologia que a gente vai ter na educação infantil. É assim, uma coisa super, de fato, potente. Eu vou ter, quando eu falo de ambiente gamificado, eu vou ter, por exemplo, essa primeira aqui que eu vou explicar para vocês, que é o Liga das Corujinhas, né, que está nesse primeiro pilar do ambiente gamificado aqui. Então, o Liga das Corujinhas é o xodó, vamos dizer assim, que é o que a gente vai ter para infantil 3, 4 e 5, né? Eu vou ter no pilar de avaliação e observação, o portfólio e a ferramenta de aprendizagem essenciais, a gente está conseguindo ver aqui esses 2, e além disso, eu vou ter na parte de recursos, toda uma série, né, de recursos para esse professor e para essa família poderem tornar o processo mais interessante, atrativo e uma mensuração contínua, de fato, percebida pela escola, né, e pela família. Então, eu vou apresentar aqui cada um deles, mas eu gosto de mostrar essa telinha aqui, porque ela é super didática, né, para ver o tanto de coisas que a gente não tinha e que teremos. É importante, né? Algumas dessas coisas a gente tinha aqui, por exemplo, aprendizagens essenciais, a gente já tinha uma SAS TV, né? Mas agora esse processo vai ficar ainda maior e mais interessante. Aí eu vou começar compartilhando aqui com vocês o Liga das Corujinhas, né? E dentro desse aqui, o que é o nosso Liga das Corujinhas? Para poder mostrar para vocês, eu separei um videozinho, porque ele é mais didático, né? E aí a gente vai conseguir acompanhar lá dentro. Vou pedir licença só para trocar, vou só trocar essa tela aqui, tá? Só um minuto. E vou compartilhar aqui a outra tela que tem do nosso vídeo. Só um minutinho. Vamos lá. Agora. Pronto. Vou dar o play aqui. A EducaCross é a experiência de aprendizagem que está revolucionando a educação. De maneira ativa, divertida e significativa, foi pensada e desenvolvida para promover a interação entre professores, escola, alunos e famílias. Projetada para a educação infantil e o ensino fundamental 1, oferece experiências variadas a cada ator do processo educacional. Os jogos digitais são instrumentos poderosos para desenvolver o protagonismo do aluno de forma lúdica, significativa e autônoma. Com tecnologia de ponta e inteligência artificial, cada criança aprende no seu melhor ritmo. A EducaCross é reconhecida e premiada pelas maiores instituições do Brasil e também no exterior. Todos os jogos são mapeados pela BNCC e apresentam orientações pedagógicas. O professor acessa um conjunto de jogos semanais que dialogam com seu material didático ao longo do ano escolar, além de informações sobre o desempenho dos alunos em tempo real e contínuo. Os jogos podem ser aplicados em salas de aula, laboratórios de informática, em casa e em horários alternados para escolas de período integral. É ensinar e aprender de maneira tecnológica em qualquer situação. EducaCross, aprendizagem inteligente e divertida. E aí? Eita, Guilherme, só por esse vídeo eu acho que isso já apetece um pouquinho. A gente olhando sobre a lente das crianças, né? O que esse vídeo ilustrou, eu acho que de fato esse material deve estar assim, encantador, riquíssimo. E o que eu acho rico, Ana, dele, de uma forma mais interessante, que vocês viram, chama EducaCross, porque é o nome da plataforma como um todo. Para a educação infantil, o nome é Liga das Corujinhas, né, que é para o próprio segmento, e vai ter também para o Fundamental, anos iniciais, né, o Fundamental 1. Então, lá
já chama de EducaCross. Mas o que é mais interessante, que eu até trouxe para vocês verem, é que a gente mapeou todas as atividades, elas já estão de acordo com o próprio material didático. Acho que essa é a grande sacada. Então, os meninos vão, por exemplo, o professor vai disponibilizar os jogos, ou mesmo a família vai ter a liberdade de escolher, porque às vezes tem um joguinho que o menino se interessou e quer que brincar, e ele vai fazer muitas vezes. na liberdade dele quer fazer. E o mais interessante é que isso vai gerar um relatório para o professor, relatório da turma, e a gente vai ter ali o percurso que eles fizeram, quanto tempo eles ficaram dentro da ferramenta. Então, a riqueza de um jogo não é o jogo pelo jogo, é de fato mensuração de aprendizado, né? É trazer um elemento que é atrativo, que é brincante, que é divertido, que os meninos vão jogar, então é infinidade. Só para você ter uma noção, para cada sequência didática do material, e a gente tem em torno de 19 sequências anuais, né? A gente tem de 3 a 5 jogos. Então, é uma quantidade imensa de jogos para eles se divertirem. E tudo isso gerando relatório para o professor, por aluno e por turma. Então, de fato, eu tenho aqui uma ferramenta interessantíssima para esse processo. Eu queria, né, que os meus filhos também tivessem, porque, honestamente, isso aqui é muito bom. Eu pensei exatamente isso, né, digo, acho que todos deviam ter essa oportunidade. Eu acho que é um material que vai agregar, de fato, né, as crianças amam esse tipo de atividade, né, a gamificação está aí, e fazendo parte, de fato, da educação, de uma forma muito forte, e tem sido um ganho, porque faz parte desse universo, essa geração, né, é um recurso que eles, de fato, apreciam muito, e é como você disse, é algo que sistematicamente vai fazer parte, né, de tudo que é realizado em sala de aula, saindo das paredes da escola. Muito bacana isso. E aí, por último, as novidades que eu tenho, a gente, para apresentar as outras coisas, eu vou compartilhar aqui agora, colocar novamente a tela para vocês verem duas coisas que são importantes de lançamento aqui também para 2022. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Me ajuda aqui, produção, a colocar a telinha. Isso, teremos aqui o portfólio de aprendizagem e a ferramenta de aprendizagem essenciais. Então, em cima do portfólio, o que é esse portfólio? Vocês sabem que o nosso processo avaliativo na escola, ele é super interessante porque ele é feito por meio de relatórios, né? Onde eu tenho um percurso detalhado, né? Um relato descritivo, objetivo, daquilo que as crianças aprenderam a cada etapa. Perfeito? Já funcionamos assim. O que é que o SAS, junto com o Santa Úrsula, fizeram? A gente tornou esse documento digital para tornar isso ainda mais potente para o professor e rápido, porque isso é muito trabalhoso. Você imagina que fazer o relatório de cada criança não é algo simples. O que é que a gente fez? Tornou isso digital. E, além de ser digital, não é o digital simplesmente por estar nesse ambiente, mas é o digital no sentido de que facilita o professor marcar aquela atividade do aluno, tem lista suspensa, com os objetivos já do livro lá. Então, ele pode colocar vídeos, fotos e tudo isso dentro desse documento, que no final a escola, né, gera esse documento internamente e depois ela vai compartilhar com a família. Então, acho que é uma coisa importante de saber a evolução de como a gente, né, registra as aprendizagens das nossas crianças aqui, também no formato digital. Só para vocês terem uma noção, eu trouxe até uma telinha. O professor vai ter visão geral da turma por objetivo de aprendizagem, dizendo como está o status de cada aluno em cada objetivo. Gente, isso é uma coisa que a gente não tinha no formato manual, porque não tem como você fazer isso aqui na mão, né, vamos dizer assim. Agora, a tecnologia nos fornece isso, e me dá todo esse panorama de como as turmas aprenderam e cada aluno individualmente. Então, essa é uma super ferramenta aí. E o que é interessante é que para o pai, o relatório é o resultado daquela criança, mas para o professor, o relatório é muito mais que isso, né? Um relatório, ele vai te dando as pistas que você precisa para você planejar, para você saber o que vai trabalhar, o que vai potencializar mais com aquele grupo de alunos. Mas é como o Guilherme falou, algumas coisas, elas não conseguem ser tão sistemáticas e tão próximas do professor, porque é impossível. Mas com uma ferramenta como o portfólio, sim,
porque você vai tendo, ele vai lhe dando essas condições, né, de potencializar seu trabalho, porque você está ali fazendo registros constantemente e registros, de fato, com uma maior profundidade. Eu acho que realmente essa ferramenta veio para agregar tanto para o professor como para a família. E aí, para a gente fechar agora aqui, né, eu trouxe os últimos recursos, que são os recursos de apoio. Então, a gente vai ter uma central de recursos, a gente vai ter uma SAS TV com vários vídeos, o Era Uma Vez, que eu já citei lá atrás, no nosso livro suplementar, o Guia da Família Digital, que a gente já citou, e o Portal Educandos. E aí eu trouxe essa telinha aqui para vocês poderem visualizar de uma forma mais interessante. Porque qual a grande questão aqui desses recursos? Só para vocês terem noção, aqui na SAS TV, que o pai tem acesso tanto pelo portal como pelo aplicativo, aí isso é uma informação super importante, tá, Ana? E aí, o pai vai ter acesso ao Liga das Corujinhas pelo aplicativo? Vai. Do SAS, o aplicativo SAS Aluno. Então, tudo no aplicativo ele vai conseguir ver lá. Esses vídeos de contação de histórias, ele vai ter acesso pelo aplicativo também? Também. Então, ele vê tanto pelo aplicativo SAS Aluno, como também dentro do portal do SAS. O que ele precisa fazer, né? A gente vai fazer o cadastro dos alunos, ele vai receber a chave de acesso e a gente vai fazer todo o processo de cadastro, e aí ele tem acesso a tudo isso. Então, a gente tem vídeo de musicalização, vídeo sobre oficinas, por exemplo, aquele pai que gosta de interagir, de sugerir, de fazer oficina de arte com os meninos, nossa, tá tudo lá. E os professores também vão estar utilizando, como já utilizam, né? Dando sugestões e tudo mais, para a gente fazer isso em casa. Eu tenho uma referência de vários vídeos de contação de histórias, super interessantes, que a gente pode estar fazendo também, inclusive para aprender a contar histórias, porque não é tão simples assim, né? E para o professor, eu vou ter uma mega central de recursos, com uma diversidade de atividades de todos os tipos, para poder, por exemplo, o professor viu que tem uma turma que tem uma necessidade X, né? E aí eu tenho lá um banco de recursos para ele poder conduzir aquelas atividades ou aquelas propostas também dentro dessa central. E aí a gente já citou aqui o nosso querido Era Uma Vez, que vai ser o material do livro do suplementar, mas que vai ter o QR Code com os vídeos, com os livros animados, os vídeos de cantigas animadas, inclusive, né? Tem o da Aranha lá, que eu particularmente adoro, e o nosso Portal Educandos, que a gente já tinha e que está em processo de evolução, que é o professor quem utiliza em sala, tá? Então, tem todos esses recursos aqui dentro desse processo, ou seja, quando o pai adquire o material, ele não está adquirindo um livro, ele adquire um kit. E o kit vem com todas essas coisas. Mas não se preocupe, porque ainda não terminou. E tem o último detalhe de tudo isso. De que adianta tudo isso se eu não tiver a formação continuada dos meus professores? É o que, na verdade, faz todo esse alinhavo, né? Então, o SAS, junto com o Santa Úrsula, preparou todo um percurso de formação para os professores, onde a gente vai ter toda uma trilha de formação para esse professor adentrar mais nessas concepções e práticas da educação infantil. Então, a gente tem fornecido tanto na consultoria, né, como também cursos online para os professores fazerem e se atualizarem, além das formações presenciais, que próximo ano nós teremos, se Deus quiser, né, e tudo para fazer oficinas mesmo de elaboração de materiais, de práticas, de experiências e tudo. Então, tudo isso foi pensado como, de fato, um percurso formativo, porque escola de qualidade tem professor em constante formação, e isso Santa Úrsula faz com muita frequência, e a gente participa um pouco dessa experiência também junto com vocês. Que bom, Guilherme, são muitas novidades mesmo, são assim, e novidades de fato que enriquece, que agrega ao nosso trabalho, né? Como eu disse no início, é a nossa parceria forte, né? Nós temos bons parceiros e o SAS tem exercido com excelência esse papel. Então, nós só temos a agradecer. Eu acho que existe uma sintonia muito bacana, sim. Eu acho que esse material vai dar, principalmente agora, quando você falou sobre essa aplicabilidade para a família, esse acesso facilitado à família, né? Acho que os pais, eles chegam muito às escolas da educação infantil nessa busca, né? O que eu posso fazer a mais? E agora ele vai ter autonomia para isso, ele vai ter material disponível para isso, a acesso das mãos deles, né? Muitas vezes eles vêm e a gente sai nessa busca, e agora a busca está ali, bem pertinho, né? Bem pertinho deles, bem pertinho da gente.
Então, nós só temos a agradecer, eu acho que foi muito esclarecedor esse momento, né, foi muito importante, é muito importante compartilhar com toda a nossa comunidade, né, Guilherme, todas essas novidades para 2022. Então, nós agradecemos a tua disponibilidade, a tua fala, que foi muito, muito clara aqui para todos, e é muito bom, eu acho que para a família começar a escolher uma escola e começar o ano sabendo onde é que está pisando, sabendo onde aquela escola quer chegar, sabendo da robustez dessa proposta, né? Então, obrigada, Guilherme. Eu que E agradeço demais o convite, mando um abraço a todos. Eu, como também sou pai, pai de crianças da educação infantil, o que é que a gente busca na escola? Qualidade. Você busca aquela escola que consegue demonstrar o que ela diz que tem, que é o que a gente veio, na verdade, fazer aqui. O que é que a gente busca? Uma escola que é organizada, mas que é carinhosa, que é acolhedora, que mesmo com o tamanho que tem do Santa Úrsula, conhece um a um. Né? Então, eu sou suspeito em falar, porque gosto muito de vocês, mas gosto porque conheço, gosto porque sei da qualidade, e é uma alegria, de fato, a gente poder entregar isso aqui, porque a gente acredita na proposta, né? Conhecemos a proposta, e eu digo para os pais que aqui, sem dúvida, é o melhor local para você colocar o seu filho, né, em 2022, aí, para quem ainda está em dúvida, porque aqui os meninos, de fato, aprendem, aprendem brincando, aprendem sendo felizes, aprendem em grupo, e a gente faz isso muito junto, tá bom? Um abraço. meu Deus, vamos encerrar com palavras lindas, Guilherme, porque o Santa Úrsula, de fato, busca ser essa escola que oferece esse trabalho de excelência, mas que prioriza essa formação humana, né? Uma escola que ensina, mas que busca educar também, amar os seus, né? É uma escola cheia de amor, cheia de afeto também, mas sem perder essa excelência. Então, lindas palavras, que bom, né? Quando a gente trabalha nessa sintonia e de perto, de verdade, a gente consegue perceber, né, as qualidades que o outro traz, né, assim como nós percebemos as qualidades que vocês nos oferecem também. Então, muito obrigada, tua fala hoje foi maravilhosa, eu acho que a família vai, né, vai ficar muito satisfeita de ver todas as novidades para 2022 e espero que estejam todos conosco mesmo, viu? Um grande abraço e muito obrigada.